Vamos lá, pessoal, vamos falar hoje sobre tipo de reprodução. E aí nós vamos lá para o início dessa aula, dessa videoaula. E aí nós vamos ver que no nosso planeta nós vamos ter dois tipos de reprodução. Primeiro nós vamos ver a reprodução assexuada, que é aquela que não necessita de um outro organismo para poder procriar, certo? Neste caso, a assexuada, vamos ter mais ou menos isso, ó. O organismo, quando ele vê que chegou a hora de procriar, ele automaticamente faz isso, certo? Formando então verdadeiros clones, certo? Sempre dizemos que é uma divisão binária, ou seja, porque ele vai se dividir em dois a partir de um único indivíduo, certo? E não ocorre, no caso aí, a variabilidade genética. Por outro lado, nós vamos ter então a reprodução sexuada. Aí neste caso, certo? Nós temos aí, por exemplo, na mulher, lá no ovo vai produzir o ovócito, e no homem vai ser produzindo no testículo um outro gameta chamado de espermatozoide. Então, com a fusão do gameta feminino com o masculino, e aí vocês vão ver, ó, surge um novo indivíduo. Significa dizer que no caso da reprodução sexuada ocorre a troca de material genético. Com isso existe a fusão gamética e com isso existe a variabilidade do indivíduo, ou seja, indivíduos mais fortes e mais variados. Mas, por outro lado, vamos ver que existe o tipo de fertilização e desenvolvimento embrionário, que pode ser de duas formas. Primeiro nós vamos ver a externa. No caso da fertilização externa, é aquela que não vai ocorrer em nenhum dos corpos, nenhum dos organismos, nem no pai, nem na mãe, ou seja, nem no macho, nem na fêmea vai ocorrer o desenvolvimento e a fertilização desse indivíduo, certo? Nós vamos ter um exemplo aí, no caso, vamos ter o peixe e anfíbios, certo? Que são dois exemplos de reprodução e desenvolvimento que não vai ocorrer no caso aí na fêmea, certo? Não ocorre na fêmea, ou seja, vai ser desenvolvido no ambiente. Por outro lado, nós vamos ter a interna. E no caso da interna, vamos ter ela de três formas. Primeiro, a ovípara, ou seja, aquela onde o indivíduo vai nascer em ovos, certo? Então a mãe põe um ovo, certo? E aí ele vai ficar protegido daquele ovo até chegar o período de nascer. Por outro lado, vamos ter os vivíparos. E os vivíparos, ele, no caso, vai ocorrer o desenvolvimento dentro da barriga de suas mães. E vamos ter o ovovivípara, que neste caso, nós vamos ter, por exemplo, algumas serpentes, algumas cobras, que elas vão pôr ovos, mas o que ela vai fazer com esses ovos? Elas vão guardar esses ovos no seu ventre, esperando então os seus filhotes nascerem. E quando os filhotes nascem, eles saem para o ambiente tranquilamente e ela depois joga as cascas que estão no seu ventre fora. E hoje, pessoal, nossa videoaula é isso, certo? Vamos dar continuidade nas próximas aulas, nós vamos dar continuidade sobre esse assunto sobre reprodução, ok? Então, até a próxima.